Vamos nos colocar em pé, irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 34. Nós vamos ler os versículos 7, 8, 9 e 10. Salmo de número 34, o salmo que diz: provai que o Senhor é bom. Se nós estamos aqui nessa manhã é porque o Senhor é bom para conosco, amém? Glória a Deus por isso. Salmo 34, versículo 7, a partir do versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém? Nós estamos buscando ao Senhor nessa manhã, com a certeza de que essa promessa é para nós também, né? Aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Feche os seus olhos. Vamos orar agora, buscar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa linda manhã, nesse novo mês que se inicia, o mês da família, o mês, ó Pai, onde nós buscamos, Senhor Deus, mais a Ti, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelo nosso lar, Senhor. Eu quero Te pedir em especial agora, Senhor Deus, pelo lar de cada um dos Teus servos que aqui estão nessa manhã, Pai. Que o Senhor visite cada lar na sua necessidade, Senhor Deus. Que o Senhor visite aqueles, ó Deus, que estão esmorecendo na fé, aqueles que estão enfraquecidos, Senhor Deus, que nessa manhã sejam visitados por Ti. Que o Senhor possa resgatar aquele que se desviou dos Teus caminhos, aquele pelo qual muitos irmãos têm orado, aquele que ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ó Deus, que o Senhor responda às nossas orações, ouve o nosso clamor, Pai, e abençoa cada lar aqui representado. Oramos também, Senhor Deus, pela nossa nação, pelos nossos líderes, ó Pai. Pedimos, Senhor Deus, que Tu estendas as Tuas mãos poderosas, ó Pai, sobre cada um que exerce cargo de liderança, Senhor Deus, nessa nação, para que administrem e governem, Senhor Deus, com os princípios Teus, ó Pai. Que haja justiça, que haja honestidade, verdade, Pai. Que haja, Pai, o desejo no coração de cada um deles, de governar para o bem da nação. Clamamos ainda, Senhor Deus, por aqueles que estão internados num hospital, alguns deles na UTI, entubados, muitos, ó Pai, em estado grave, como nós nos lembramos da Patrícia, mais uma vez nesse momento. Clamamos que o Senhor estenda as suas mãos de cura, Pai, sobre esses, ó Deus, que estão ali sofrendo. Pedimos que o Senhor fortaleça as famílias, ó Pai. Pedimos pela família da Sônia, que o Senhor dê o refrigério para eles, ó Deus, para que eles possam enfrentar esse período, Senhor Deus, confiando em Ti, confiando na Tua palavra, confiando que Seus anjos estão acampados ao redor da Patrícia ali naquele hospital. Ó Deus, toma aqueles médicos, enfermeiros, técnicos, todos que estão tomando conta ali daquela UTI, Senhor Deus. Que eles tenham responsabilidade, amor, ó Pai. Que não haja erro, que não haja falha, mas que ela possa ser bem assistida, Senhor Deus. Não só ela, como todos os que ali estão. E todos os que estão internados nesse momento recebam o Teu refrigério, Pai. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, enquanto ela enfrenta essa pandemia. Não só na área de saúde, mas também na área financeira, Senhor Deus. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos poderosas sobre aqueles que estão passando necessidade, desempregados, Senhor Deus. Muitas vezes já desmotivados da vida, cansados, como eu recebi aquela mensagem daquela irmã, minha amiga, Pai. Desanimada da própria vida. Uma pessoa que foi tão fiel, uma pessoa que sempre buscou pregar a Tua palavra. Hoje numa situação de penúria e deixando muitas vezes o inimigo cochichar no seu ouvido, que o Senhor não está cuidando, Pai. Ó Deus, eu sei que o Senhor cuida. A Tua palavra diz que o justo não passa necessidade, nem a sua descendência mendiga o pão, Senhor Deus.
Então nós cremos nisso, Pai. Por isso pedimos que o Senhor visite agora cada lar necessitado, que possamos ajudar, Pai. Que o nosso amor seja demonstrado através dos nossos gestos de caridade para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, para com o necessitado. Pedimos ainda pela sucessão pastoral da Tua igreja, Pai. São tantas pessoas que nos têm procurado com desejo de conhecer a Igreja Batista Betel, com desejo de pregar aqui, com desejo até de assumir o ministério, Pai. Mas nós não queremos escolher a nossa escolha. Nós queremos que Tu escolhas aquele que vai servir essa igreja, apacentando o rebanho que o Senhor tem aqui, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, Pai, e consciência de que nós temos a responsabilidade, como membros dessa igreja, de deixar essa igreja cada dia mais próxima de Ti e da Tua vontade, Pai. Abençoa o culto dessa manhã. Obrigada por todos que estão aqui e os que vão ouvir através da internet, Pai. Que também sejam abençoados, Pai. Nós pedimos isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Passo para o louvor. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o nosso Senhor, a Ti, Senhor e Rei, que Ele é o nosso Rei. É um Deus altíssimo, é um Deus que cura, um Deus que sara, em nome de Jesus. Pode ficar de pé mesmo. Senhor e Rei, nos entregamos para fazer em nós o que está em Teu coração. Um altar a Ti edificamos para oferecer um sacrifício vivo, a prova do amor e adoração. Eis-nos aqui, cumpra em nós os Teus sonhos, Teu querer. Desejamos Tua vontade viver. Cremos em Ti, Jeová Jireh. Com oferta em Teu altar, nossas vidas queremos entregar. A Ti, Senhor e Rei, nos entregamos para fazer em nós o que está em Teu coração. Um altar a Ti edificamos para oferecer um sacrifício vivo, a prova do amor e adoração. Eis-nos aqui, cumpra em nós os Teus sonhos, Teu querer. Desejamos Tua vontade viver.
recebe a nossa entrega, Senhor. Que nós possamos agora, neste próximo louvor, termos o corpo em família, em nome do Senhor Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos agora para o momento de dízimos e ofertas. Eu passo a irmã Edna a trazer a palavra. Nós estamos no mês da família. Nós estamos pensando na nossa família cristã também. Nós temos os nossos missionários vivendo em países estrangeiros, vivendo, às vezes, no nosso pensar,
Muito bem, eles são um país desenvolvido, mas eles têm passado muitos problemas, principalmente porque o nosso dinheiro não está valendo muito lá fora. E os nossos missionários são pagos em dólares. Então, nós temos que ter dólares para dar o salário para os nossos pastores. Então, nós pensamos, nossa igreja também precisa das nossas ofertas. Nós vemos lá em Êxodo, quando o povo de Israel ainda estava no deserto, estava ainda peregrinando, Deus fez com que eles pensassem e realizassem 3 festas. E nessas festas, eles tinham que algumas coisas a cumprir. Principalmente, nós vemos em Êxodo 23, no versículo 15, que Deus diz: guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque neste saíste do Egito. Uma lembrança muito boa. Ele saiu do Egito naquele mês e comemoraram, então haveria de comemorar a saída. Mas Deus diz: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então, às vezes nós falamos, mas eu não tenho muito. Mas o que nós temos é o que Deus nos deu. Porque antes, lá em Êxodo mesmo, Deus diz: porque toda a terra é minha. Então, tudo que temos é do Senhor. Vamos contribuir para a causa do Senhor. Os irmãos que trouxeram dízimos e oferta, poderá colocar no gasofilácio. Eu quero explicar, tem um envelope azul, é para missões, porque não cabe na nossa caixinha de missões. Então, quem dar oferta para missões, só para missões, põe no envelope azul no gasofilácio grande. E quem for para só missões e que caiba para aquele lá, pode pôr. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E
sem ti. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo dízimo, pela oferta que foi colocado no seu altar, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a cada um que dizimou, a cada um que ofertou, Deus. Que o Senhor multiplique para que não venha faltar no seu lar, em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Tu és um Deus que cura, um Deus que sara. Nós cremos no Senhor. Obrigado por este momento, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu passo a palavra ao pastor, em nome de Jesus. Amém. Minhas primeiras palavras são de gratidão a Deus. E creio que todos nós somos gratos a Deus, né? Porque verdadeiramente Ele tem sido nosso grande pastor e tem cuidado de todos nós. Igreja Batista Betel, bom dia a todos aqui presentes e boa noite àqueles que vão participar do culto mais tarde. E a minha oração é que Deus continue cuidando de todos nós, quer na vida física, material e espiritual, e que a Igreja Batista Betel também seja ricamente abençoada por Ele. Amém? A irmã Edna falou, e eu, felizmente ou infelizmente, o meu coração é muito grande em relação à obra missionária. E a igreja está fazendo a campanha de missões mundiais. E esta campanha tem como tema: Viva o poder de transformar. E o texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, né? Missões mundiais. Graças a Deus, meus irmãos, que apesar da pandemia, a obra missionária lá no exterior está avançando grandemente. Tem alcançado muitas pessoas. Em 2020, muitos foram os batismos, muitas foram as igrejas organizadas, porque o Deus que está no controle é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele tem usado os missionários, e a obra está realmente crescendo muito. Por isso, o nosso compromisso dos que estão aqui, segurando as cordas, o nosso compromisso se torna cada vez maior. Conforme a irmã Edna disse, a junta recebe em real, mas os seus compromissos são em dólar. E os irmãos sabem quanto está valendo um dólar em relação ao real. Então, faço este apelo em nome de Deus, para que os irmãos se encham de amor pela obra missionária, que diariamente, cada um, realmente, ore pelos missionários. Eles precisam muito das nossas orações. Há muitos missionários sofrendo perseguição, estão sendo presos, muitas lutas, muitas dificuldades. Então eles precisam das nossas orações. Recebi essa semana a mensagem de um missionário que está lá em Madrid, na Espanha.
Meus irmãos, os irmãos nem têm ideia o que é pregar o evangelho na Espanha. Espanhol é sinônimo de católico. É difícil, muito difícil. Ele mora num condomínio muito grande e está tentando alcançar as famílias desse condomínio. Inclusive agora, no Dia das Mães, preparou, né, um culto e ele quer pelo menos atingir 30 famílias. E ele então está pedindo as nossas orações para esse trabalho, para que Deus possa atuar e que essas famílias possam ser alcançadas. 0,2% da população espanhola é constituída de cristãos. 0,2%. E cristãos estão incluindo aí os evangélicos todos. Então, deixo esse apelo do pastor Armando, lá de Madrid, pedindo as nossas orações para esse trabalho que vai ser feito agora no Dia das Mães. Todos nós, né, estamos aí presenciando essa situação que o Brasil e o mundo, né, que todos estão vivendo, essa pandemia. E aqui no Brasil, atualmente, de uma maneira desastrosa, crescendo cada vez mais, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sendo contagiadas. Então, meus irmãos, é tempo da igreja clamar a Deus, é tempo de nós buscarmos a Deus. E por isso, eu gostaria agora que nós tivéssemos um momento de oração, que realmente cada um buscasse a Deus agora, clamando pela igreja, clamando pela obra missionária, pelos missionários e clamando pelo Brasil, pelo mundo, para que Deus possa realmente ter misericórdia dos povos e no tempo dele que esta situação possa ser vencida. E Paulo, certa feita, ele aconselhou, né? Por essa causa eu me pus de joelhos. Por isso, eu gostaria que os irmãos agora se ajoelhassem comigo, para juntos clamarmos a Deus. Pode ser? Cada um do seu lugar, orando agora, intercedendo a Deus. Estamos com os nossos pensamentos voltados para o Senhor, porque cremos que Tu és um Deus presente, um Deus que ouve as nossas orações. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, em favor da obra missionária que acontece aqui no Brasil e também no exterior. Ó Deus, que os nossos missionários sejam abençoados por Ti, Senhor. Que Tu esteja dando a cada um vida física, espiritual, unção e poder. E que cada um, Senhor, seja usado poderosamente por Ti, Senhor. E que a obra missionária avance e alcance muitos corações. Oro de uma maneira especial em favor desse trabalho que vai ser feito lá em Madrid, Senhor, juntamente com o pastor Armando, Senhor. Ó Deus, que Tu esteja dando as estratégias, Senhor, e que ele seja usado poderosamente por Ti. E que brevemente, Senhor, podemos ter a notícia de que uma nova igreja está surgindo ali na Espanha, Senhor. Ó Deus, nós queremos agora clamar em favor de tantos quantos estão nos hospitais, Senhor. Ó Deus, que Tu visites cada leito dos hospitais do Brasil e do mundo, Senhor. E que Tu esteja, ó Deus, atuando em cada vida, Senhor. E que a Tua vontade seja feita na vida das pessoas, Senhor. Oramos, ó Deus, também para aquelas pessoas que já perderam seus entes queridos, Senhor, que estão sofrendo a dor da separação. Que Tu esteja, Deus, derramando consolo e conforto aos corações, Senhor.
E agora, Pai, eu te peço pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Sara, ó Deus, a nossa nação, Senhor. Que os nossos governantes recebam de Ti a sabedoria necessária, Senhor, para fazer o melhor em favor do povo brasileiro, Senhor. Dê sabedoria, Senhor. Dê direção, Senhor. E abençoe, ó Deus, este momento tão difícil que estamos atravessando aqui no Brasil, quer no aspecto político e também no financeiro, Senhor. Que Tu esteja atuando, Senhor, e que a Tua vontade seja feita, Senhor. Ó Deus, aceita a nossa gratidão, porque apesar de tantas coisas difíceis, mas nós, Senhor, só temos que agradecer a Ti pelas Suas grandes expressões do Teu amor para conosco. Ó Deus, continue cuidando de nós e abençoe a Tua igreja Betel, Senhor, que ela realmente esteja na Tua presença e que o objetivo seja um só, fazer a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Recebam a minha alegria, a minha gratidão por esta hora e por esta oportunidade. E que Deus realmente fale aos nossos corações nesta manhã. Que a mensagem venha do trono de Deus para os nossos corações. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué. Josué, no primeiro capítulo. Vou ler o versículo 8. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então, repito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vejo, meus irmãos, que promessa, mas essa promessa só acontece na vida daquele que cumpre o início do versículo. Aquele que está sempre diante de Deus, na presença de Deus, através da Bíblia e através da oração. Nesta manhã, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: restaurando a leitura da Bíblia e a oração na família. Restaurando a leitura bíblica, a leitura da Bíblia, né? E uma vida de oração na família. Infelizmente, meus irmãos, as estatísticas falam o seguinte: como é que o povo de Deus está lendo a Bíblia? Como é que o povo de Deus está lendo a palavra de Deus? E as estatísticas falam o seguinte: 40% dos cristãos não leem a Bíblia. Entra ano, sai ano, e a Bíblia fica ali, cada vez mais se enchendo de poeira, porque o cristão não abre para ler. 40%. 37% dos cristãos leem a palavra eventualmente, de vez em quando, uma vez ou outra. Creio que principalmente quando o calo aperta, né? Quando o problema vem, a dificuldade, a luta, aí alguns cristãos, 37%, se apoderam da Bíblia para ler. 11% leem uma vez por semana. Uma vez por semana. E apenas 12% dos cristãos leem a Bíblia
diariamente. Então, a explicação é essa. A razão é essa. Porque muitos cristãos estão falidos. Estão totalmente longe de Deus. Não têm uma vida cristã poderosa, forte. A fé é inexistente. Porque se esquecem de que nós, cristãos, precisamos nos alimentar diariamente. E todos nós entendemos que, se o nosso corpo, se nós não nos alimentarmos, vamos ficar fracos e vamos padecer. A mesma coisa acontece na vida cristã. Nós precisamos nos alimentar, nos fortalecer. E o segredo está aí, é a leitura da Bíblia, é uma vida de oração. E a palavra aqui de Josué, capítulo 1, versículo 8, completa dizendo: aquele que fizer isso, fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Porque muitas vezes o nosso caminho não é próspero, porque muitas vezes não somos bem-sucedidos, porque não estamos fazendo a nossa parte. Deus, Ele promete, Ele cumpre, Ele é fiel, mas Ele, ao mesmo tempo que promete, Ele coloca diante de nós a nossa parte, e precisamos fazer a nossa parte. Então, meus irmãos, a leitura da Bíblia e a oração já não acontecem mais em certas famílias. Eu, como tenho uma boa idade, né? Se Deus permitir, mês que vem vou para 78 anos. Eu ainda sou daquele tempo antigo, que as famílias se reuniam para fazer o culto doméstico. Hoje, posso contar nos dedos quantas famílias fazem isso. Daí esse enfraquecimento, daí esse caos que estamos vivendo na nossa vida espiritual, porque não estamos alicerçados na palavra e numa vida de oração. Então, meus irmãos, eu entendo até que a vida urbana dos nossos dias tem dificultado essa prática. Vivemos no redemoinho, aonde cada vez mais os compromissos são maiores, cada vez mais estamos buscando, lutando, essa luta diária. E alguns até nessa pandemia, né, até estão impossibilitados do trabalho, né? Mas normalmente nós fazemos isso e não temos tempo. Chegamos em casa já cansados, já querendo tomar um banho para dormir, para descansar, para outro dia cair outra vez nesse redemoinho. É a vida atual, mas não justifica nós darmos um tempo para Deus, porque Deus nos dá o tempo dele 24 horas por dia em nosso favor, e porque nós não podemos, então, dar um pequeno tempo para Ele. Falamos que o amamos, falamos que o adoramos, comparecemos ao santuário e cantamos e louvamos e levantamos as nossas mãos, mas na prática, no viver diário, nem sempre estamos na presença dEle. Não temos tido tempo para Deus. Então, a palavra nesta manhã, dentro do contexto do mês de maio, mês da família, onde os batistas brasileiros comemoram o mês da família, é hora de nós pararmos para pensarmos, para refletirmos o que estamos fazendo com a nossa vida cristã, vida que custou o sangue de Jesus no Calvário. Se hoje temos uma vida cristã, se hoje nós temos o perdão dos nossos pecados, se hoje nós temos a certeza da vida eterna, isso tudo porque Jesus Cristo foi até a cruz, derramou o seu sangue como prova do seu grande amor para conosco. Será que nós estamos correspondendo com esse amor? Ele deu tudo por nós, e nós, o que temos dado em favor da sua obra, do seu reino, em favor da sua igreja, em favor da vida espiritual. Maio, mês do lar, mês da família. Como está a sua família?
Como está o seu lar? Infelizmente, os lares estão em desavenças. Muitas lutas, muitas dificuldades, muitos desencontros. Quantos lares passando por grandes necessidades, por grandes problemas. Está faltando comunhão com Deus. Está faltando a presença da Bíblia na vida da família, na vida conjugal. Está faltando oração na vida da família, na vida conjugal. Faça um teste. Procurem reunir a família, procurem buscar a Deus, procurem ler a palavra, procurem orar, ter uma vida de oração, para ver se o lar não vai ser bem melhor, se o lar não vai funcionar melhor, se o lar não vai ser uma bênção para nós, uma bênção para o reino de Deus, uma bênção para Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos dar ouvido à palavra. E a palavra diz claramente: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Temos tempo para tantas coisas. Fazemos tantas coisas. Mas o principal fica renegado a um plano secundário. Por isso, esta estatística da leitura da palavra de Deus, 40% dos cristãos não leem a Bíblia. 40%. E 12% apenas de cristãos que leem a Bíblia diariamente. Quando Paulo escreveu a Timóteo, menciona o tipo de fé que ele herdou através da sua mãe e da sua avó. Uma fé não fingida, uma fé fruto de uma experiência sólida, de um relacionamento com Deus. Porque no seu lar, a sua mãe e a sua avó, elas cuidavam da vida espiritual. Meus irmãos, vida familiar não é só trabalhar e trazer para casa o pão de cada dia e outras coisas mais. Isso realmente é essencial, é necessário, mas vida familiar, principalmente para o cristão, é vida com Deus, é vida na presença de Deus. Hoje, os pais se dedicam aos filhos de um modo diferente. A preocupação é ter cada vez mais para dar o melhor para os filhos. Melhor no campo material. E com isso esquecem de que, havendo realmente o cultivo da vida espiritual, o material vai acontecer naturalmente. Então, o suprimento material, meus irmãos, esse suprimento não gera fé, nem produz uma vida cristã, mesmo dando a melhor qualidade para os nossos filhos. Então, a convivência familiar fica prejudicada e o cultivo espiritual também. Precisamos rever a nossa conduta. Agora, vamos nos colocar diante de Deus. Vamos agora pensar. Vamos lá. Você e Deus agora. Você realmente lê a Bíblia diariamente? Você tem realmente cuidado da sua vida espiritual? Você tem uma vida de oração? Todos nós sabemos, desculpe a expressão, que Bíblia e oração é o nosso feijão com arroz. Pode faltar tudo no prato, menos o arroz e o feijão aqui no Brasil, não é isso? Então, meus irmãos, os nossos filhos precisam, as nossas famílias precisam crescer, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra, os seus ensinamentos. Por isso, lá em Provérbios está escrito: instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Por quê? Por que os nossos filhos estão se afastando da igreja?
por que os nossos filhos que foram criados, né? Pelo menos criados na igreja. Porque às vezes os pais colocam a responsabilidade da igreja. Ó, igreja, cuida do meu filho aí. E não cuida em casa. Às vezes não dá um bom exemplo, às vezes não dá um bom testemunho, às vezes o lar realmente é algo que não vale a pena. E os filhos crescem, mas com a juventude vêm as tentações do mundo, porque não existe uma fé genuína, não existe uma fé firmada na palavra, firmada numa vida de oração, numa vida espiritual. E os nossos filhos são tragados pelo mundo. Quantos lares hoje em dia estão com seus filhos no mundo? Então, é hora de parar, pensar, refletir e tomar uma decisão. E a decisão melhor é esta: não se aparte da tua boca o livro desta lei. A hora é essa de joelhos buscar a Deus, de joelhos ter comunhão com Deus através da oração. Então, os nossos filhos, as nossas famílias precisam diariamente crescer conhecendo a palavra. E ainda Provérbios 25:11 diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita, a palavra ensinada a seu tempo. A seu tempo. Então, meus irmãos, vejam só o que a palavra diz em Deuteronômio. Abram a Bíblia. Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 e 19. Deuteronômio 11, 18 e 19. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, estas minhas palavras no coração. Meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, ela tem todos os ensinamentos necessários para que tenhamos uma vida cristã vitoriosa, para que tenhamos uma família vitoriosa. Só que nós precisamos cumprir os seus ensinamentos. Nós precisamos viver os seus ensinamentos. Então, o Salmo... Agora eu gostaria que os irmãos abrissem no Salmo 19. Salmo 19. Nós vamos ver aqui alguma coisa da palavra de Deus no Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Qual é o problema? É falta de sabedoria? Leia a palavra. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de comunhão com Deus. E essa lei, esta palavra vai dar a cada um de nós a sabedoria necessária para vivermos neste mundo para a honra e glória de Deus. Então, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, traz alegria ao coração. E ainda gostaria que os irmãos, agora, por favor, Salmo 119, vamos andar um pouquinho, Salmo 119. Salmo 119, vou começar com o versículo 16. Diz assim a palavra, Salmo 119, 16. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Em outra tradução, alegrar-me-ei
nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Está faltando alegria no seu coração? Leia a Bíblia. Medite na Bíblia. Diariamente. E você vai ter um coração alegre, uma vida alegre, porque Deus vai encher o seu coração dessa alegria que vem dele, que é a alegria verdadeira. E ainda o versículo 35 de Salmo 119, 35. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Tenho prazer. Então, meus irmãos, vejam quantas coisas nós deixamos de adquirir, porque não estamos realmente em comunhão com Deus através da leitura da sua palavra. Então, o versículo aí diz, porque nela tenho prazer. E ainda no Salmo 119, versículo 127. Salmo 119, versículo 127. Por isso, amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Então, meus irmãos, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, é uma palavra de grande valor, vale mais do que o ouro, que é o metal mais precioso deste mundo, né? E ainda Salmo 119, versículo 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, quando lemos a Bíblia, nós temos a luz de Deus em nossas vidas. E assim nós vamos caminhar neste mundo pelos melhores caminhos, porque essa luz vai nos afastar, portanto, do buraco, da perdição, do pecado, do diabo. Porque nós temos a luz de Deus, e essa luz vai iluminar os nossos pensamentos, e essa luz vai nos levar pelo melhor caminho, o caminho da bênção, o caminho da vitória. Então, dá luz e entendimento e ilumina os olhos. E por último, o versículo 133. Ordena os meus passos na tua palavra, não se apodere de mim iniquidade alguma, pecado algum. Todos nós sabemos que vivemos uma luta muito grande entre a luz e as trevas, entre a carne e o espírito. Então nós sabemos que somos pecadores, embora arrependidos, e que o diabo está aí nos tentando a cada minuto, a cada instante, querendo nos tragar. Se queremos vencer o pecado, se queremos vencer Satanás, se queremos vencer as tentações, aí está o segredo. Ordena meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então, meus irmãos, quando Deus pede a nossa santificação, quando Deus pede que vivamos realmente uma vida honrada, digna, uma vida na presença dEle, quando Ele pede que vivamos para a sua honra e para a sua glória, Ele pede e ao mesmo tempo Ele dá os recursos. Só que precisamos usar os recursos divinos. E quando eles são usados, as vitórias são grandiosas, são maravilhosas. Então, meus irmãos, você quer ter uma vida cristã vitoriosa? Você quer ter uma família vitoriosa, abençoada? Então, que a Bíblia ocupe o lugar central do seu lar. Quando nós casamos, somos dois, mas na verdade deve ser três. O noivo, a noiva e Jesus Cristo. Mas com o tempo, deixamos Cristo de lado. Aí os problemas vêm, as dificuldades, o divórcio e tantas coisas. Então, nesta manhã,
quando estamos aqui pensando no mês do lar, como estamos aqui pensando em família, vamos, meus irmãos, priorizar a nossa vida de leitura da palavra de Deus. Vamos dar um jeito de lá no lar, na casa, separar um tempo para, num culto doméstico, buscar a presença de Deus. Então, os nossos filhos, as nossas famílias, em segundo lugar, precisam crescer, desenvolver-se, ter uma vida de oração. Nós deveríamos ensinar os nossos filhos, a nossa família, a buscarem em Deus a provisão do dia a dia, em vez de providenciarmos tudo para eles. Como levaremos a nossa família a experimentar a providência divina, se nunca lhe dermos a oportunidade de dependerem de Deus? Meus irmãos, Deus nos deu o maior, o melhor e mais poderoso auxílio para que tenhamos uma vida cristã vitoriosa. E este auxílio se chama oração. O crente que ora, o crente que se ajoelha diante de Deus, ele nunca vai levar uma rasteira do diabo, porque ele já está de joelho na presença de Deus. Então, meus irmãos, como vamos desenvolver neles uma fé contagiante, uma fé firme, uma confiança total em Deus, uma confiança na palavra de Deus, uma confiança nas promessas de Deus, se a família não pratica a dependência por meio da oração? Então, é hora de pararmos, pensarmos, refletirmos, mas acima de tudo, tomarmos uma decisão. Uma decisão de que hoje, 2 de maio de 2021, vai ser o início, vai ser o marco de uma nova história de vida cristã para cada um de nós. Quando, a partir de hoje, nós vamos realmente, diariamente, dar um tempo para Deus, através da leitura da palavra e através da oração. E aí os irmãos vão experimentar grandes bênçãos, grandes vitórias. Os irmãos vão se apoderar do poder de Deus. E os irmãos vão ser cheios da unção de Deus. E os irmãos vão enfrentar as lutas, as dificuldades, tranquilamente, porque sabem em quem os irmãos têm crido. E em Deus nós somos mais do que vitoriosos. Então, a família precisa orar. Orar sem cessar. Orar sem cessar é o ensinamento da palavra de Deus. Orar sem cessar. É assim que a Bíblia ensina. Oração deve ser constante, persistente. A cada instante da vida vivemos uma luta. Então vamos enfrentar essa luta, mas vamos buscar vencer essa luta através da vitória, através daquilo que Deus deixou para nós, que é a oração. A oração é a arma mais poderosa que Deus colocou nas mãos dos cristãos para eles serem vitoriosos. Não existe outra arma. Esta é a arma mais poderosa. Então, meus irmãos, aí está o segredo. Aí está o segredo. Então, vamos dizer não ao mundanismo, vamos dizer não à carne, vamos dizer não ao materialismo e vamos realmente dizer sim para Deus e viver na presença dEle. Porque nós fomos salvos para servir a Deus. Fomos salvos para viver na presença dEle. Então, quando negligenciamos a oração, o diabo, nosso inimigo, nos leva à prática do pecado. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder.
Então, às vezes perguntamos, por que nossa família não vai bem? Por que a igreja não vai bem? Por quê? Ora, a igreja é a soma das famílias. Aqui estão as famílias reunidas, que formam a igreja. Então, o segredo está em ter uma família equilibrada, uma família espiritual, uma família nas mãos de Deus, na presença de Deus. Aí nós vamos ter uma igreja forte, robusta, poderosa, porque é uma igreja constituída de famílias que vivem na presença de Deus, através da Bíblia e através da oração. Por que não oramos? Porque não estamos cheios do poder de Deus. Aí vem Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 1, 35. Diz assim a palavra de Deus. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, Ele usou desse recurso da oração para realmente cumprir com o seu ministério, para realmente cumprir com a orientação, com o mandato, com a missão que ele recebeu de Deus. Então ele foi vitorioso, porque ele buscava sempre a oração. Então, meus irmãos, somos cristãos. Vejamos aí, Marcos, não é? Lucas 6. Lucas 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Como disse, eu sou daquele tempo que antigamente as igrejas, pelo menos uma vez por mês, promoviam uma vigília de oração. Mas não é essa vigília de hoje, não. Essa vigília moderna que começa às 8 e 10 horas, 11 horas, meia-noite, está tudo terminado. É a noite toda em oração. Noite toda. É aqui, aqui. O exemplo de Jesus Cristo, né? Conforme acabei de ler, versículo 12. E passou a noite em oração. Conclusão da meditação desta manhã. A família cristã precisa restaurar e priorizar a leitura da Bíblia e a vida de oração. Esses dois elementos básicos da vida cristã levam os crentes ao conhecimento de Deus e, com isso, geram maturidade física e espiritual. Produzem crescimento espiritual, estabilidade emocional e aumenta o amor a Deus, à família e aos demais. Por que muitas vezes os cristãos estão por aí desanimados, tristes, muitos vivendo a poder de remédios, muitos buscando aí o auxílio dos psicólogos, psiquiatras, etc. Por que não existe o equilíbrio emocional? Porque está faltando Deus na sua vida. E você só vai ter Deus realmente na sua vida quando você buscar a presença dEle através da Bíblia e através da oração. Se queremos uma vida cristã vitoriosa, uma família abençoada e uma vida bem-sucedida, aí eu volto ao versículo inicial que eu li com os irmãos, né? Josué, né? Josué capítulo 1, versículo 8. Comecei e vou terminar com ele. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Nele medita de noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque, se fizer assim, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Às vezes alguém fala comigo, você é cabeça fria, você é carioca, né? Carioca é assim mesmo. Carioca não esquenta a cabeça com nada, né? Eu não esquento minha cabeça com nada, meus irmãos, porque realmente eu creio em Deus. E creio na promessa de Jesus Cristo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se eu tenho Deus na minha vida, se eu tenho Jesus Cristo cumprindo, e Ele cumpre com a sua promessa, por que esquentar a cabeça? Por que me preocupar? Devo-se me preocupar? Devo me preocupar em fazer a minha parte, e a minha parte é viver em comunhão com Deus, através da Bíblia e através da oração. Que Deus nos abençoe. Que Deus complete esta mensagem em nossos corações. E que possamos começar o mês de maio, o mês do lar, o mês da família, renovando as nossas atitudes, mudando as nossas atitudes e fazendo do nosso lar realmente um lugar onde Deus está presente, onde buscamos a Deus através da Bíblia e da oração. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E antes de começarmos, eu gostaria de convidar a pessoa que vai me ajudar para estar comigo aí ao lado da mesa, e que os irmãos agora tivessem um momento de oração. Vamos nos preparar para este encontro com Deus através da celebração da ceia. O irmão falou para me escolher 2 pessoas para que esteja aqui ao meu lado. Então eu faço o seguinte: 2 voluntários, por favor, para me ajudar aqui na celebração da ceia. 2 voluntários, é só 2. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esta hora, por esta oportunidade de culto, de adoração ao teu santo nome. Senhor, obrigado pela tua palavra, que falou aos nossos corações, dizendo, Senhor, que nós precisamos realmente mudar o nosso curso de vida e buscarmos mais e mais, cada vez mais, diariamente, a leitura da tua palavra e uma vida de oração. Ó Deus, que essa mensagem não fique no vazio, mas que atinja a cada coração aqui presente e cada coração que vai ouvi-la, esta mensagem hoje à noite, Senhor, através da internet. E agora, ó Pai, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, quando estaremos recordando aqueles momentos cruciais de Jesus Cristo lá no Calvário, dando a sua vida por nós. Ó Deus, que não seja apenas mais uma ceia na vida desta igreja, mas que esta de hoje, Senhor, seja marcada por uma íntima comunhão com o Senhor, que estejamos na tua presença, que participemos, ó Deus, da celebração, Senhor, com os nossos pensamentos voltados para o Senhor. Ó Deus, que este momento seja realmente uma bênção para as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 26, que fala do texto da celebração da ceia. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Os irmãos quiserem, podem abrir a Bíblia para me acompanhar. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra: E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos,
porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ceia do Senhor. Nós, batistas, não chamamos de eu sou muito obediente. Tá certo. Lá na igreja eu sou conhecido como em tudo dai graças. Então, meus irmãos, nós batistas não costumamos chamar a ceia do Senhor de Santa Ceia. Porque se você abrir a Bíblia e começar a ler em Gênesis e até o final de Apocalipse, você não vai encontrar essa expressão, a Santa Ceia. Então, para nós, batistas, é a ceia do Senhor. E a igreja se reúne para realizar a ceia do Senhor. Por quê? Porque Deus, na sua sabedoria, instituiu a ceia. Porque Deus conhece o ser que Ele criou e sabe que Ele é dado ao esquecimento, né? Então, se nós nos reunirmos para celebrar a ceia, não tem jeito. O nosso pensamento vai lá no Calvário. Porque estamos aqui diante de dois elementos que representam o pão, o corpo de Cristo, dilacerado no Calvário. E o cálice, que representa o sangue de Cristo, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Tudo isso, meus irmãos, por amor. Tudo isso feito porque Deus é amor, Deus nos ama e mandou o seu Filho. E Jesus Cristo, mesmo sabendo tudo que Ele ia passar aqui neste mundo, todo o sofrimento, Ele veio e cumpriu com a sua missão. Tudo por amor a todos nós. Então a ceia nos leva a pensar nesse amor. Aí eu pergunto, e nós? Nós cristãos, estamos correspondendo com este amor? Ele deu tudo, Ele fez tudo por nós. E nós estamos dando todo o Evangelho? Então a ceia é um momento próprio para nós pensarmos, refletirmos. Como é que eu estou amando a Deus? Hoje, na mensagem, eu falei que quem ama tem prazer de estar na presença de Deus. Tem prazer de ler a Bíblia, porque a Bíblia realmente traz prazer para todos nós. Como crentes, meus irmãos, vamos participar da ceia do Senhor agora. Mas vamos participar pensando no grande amor de Deus. No grande amor de Deus, de dar o seu Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar, para morrer para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. E que saiamos daqui com firme propósito de amar cada vez mais a Deus. Colocar cada vez mais Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Porque muitas vezes é aí que estamos errando. Deixamos Deus, às vezes, num lugar secundário. Mas quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, não há motivo de preocupação, não há motivo de medo, não há motivo, portanto, de ficar preocupado, como é que vai ser amanhã? Não. Procure fazer a sua parte. Coloque Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que Deus nos abençoe neste momento de ceia e que possamos participar dos elementos, pensando no grande amor de Deus para conosco. Amém? A irmã vai orar agradecendo a Deus o pão, que representa o corpo de Cristo, dilacerado lá no Calvário para a nossa salvação.
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esta manhã, onde podemos estar na tua presença, ó Deus. Que privilégio, Senhor, para nós estarmos aqui, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, te agradeço agora por este momento, Senhor, que vamos comer o pão que simboliza o teu corpo, Senhor. Que este pão, Senhor, está em contato com o nosso corpo, Deus. Sare todas as nossas feridas, Senhor. Sare todas as nossas... tudo que não é de Ti, Senhor, que está na nossa mente, no nosso corpo, nós possamos ser curados, ó Deus. Te agradecemos por este momento, Senhor, que é um mandamento Seu. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Os irmãos que vão participar da ceia, que vão receber o pão, por favor, queiram ficar em pé. E assim que receber o pão, poderá sentar-se. Agora, por favor, queiram ficar em pé e nós vamos participar do pão. Diz assim a palavra: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu ao discípulo e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Conforme disse Jesus, vamos, pois, comer deste pão. Convido o irmão para vir aqui ao microfone, para orar, agradecendo a Deus o cálice que representa o sangue de Cristo derramado no Calvário para a remissão dos nossos pecados. Pai querido, Senhor nosso Deus, nesse ato simbólico, Senhor, unindo a igreja, Senhor, em comunhão e oração nesse momento, Pai, vamos tomar, Senhor, o suco de uva, representando o sangue puro que verteu na cruz, Pai, por cada vida, pela raça humana, Senhor. Em nome de Jesus agradecemos, Pai, por essa oferta que nos deu com tanto amor para restituir, Pai, raça humana a Teus filhos, Senhor. Obrigado por Teu amor tão grande, Senhor. E olhe para aqueles que não estão aqui e aqueles que ainda estão perdidos no mundo, Senhor, que possam também, Senhor, ser chamados filhos de Deus. Agradecemos por Teu amor, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela vida de Jesus Cristo, Senhor, em cada vida de nós, em nome de Jesus. Os irmãos então vão receber o cálice, né, o suco, e recebendo poderá sentar-se. Enquanto aguardamos a continuação, meus irmãos, vamos estar em oração, né? De pé, meus irmãos, vamos, pois, participar deste segundo elemento que representa o sangue de Cristo derramado no Calvário. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Conforme disse Jesus, bebamos. Querido Deus, nós te agradecemos por esta maravilhosa oportunidade de chegarmos até aqui para adorar o teu santo nome. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a estarmos cada vez mais na tua presença. Que a Bíblia, Senhor, tenha um grande significado para nós. Que uma vida de oração, Senhor, seja marcante no nosso dia a dia, Senhor. Ó Deus, abençoe a tua igreja, Igreja Batista Betel, nesta fase, Senhor, pastoral, Senhor. Que tu esteja dando sabedoria aos teus servos, Senhor, para que no teu tempo, de acordo com a tua vontade, Senhor, tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Leva-nos em paz para os nossos lares e ajuda-nos a estarmos sempre na tua presença, Senhor. Que esta semana seja uma semana, Senhor, cheia da tua bênção, do teu cuidado e do teu amor, Senhor. E agora, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, o amor incomensurável de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja e sobre a igreja de Deus espalhada por este mundo afora, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Podeis sentar.